Oi, meninos, tudo bem? Vamos ver mais uma parte do nosso conteúdo de radiciação. Hoje vamos ver propriedades dos radicais. E todos os exemplos que vocês verem aqui nos slides, vocês vão copiar no caderno de forma organizada, certo? Vamos lá, então? Vamos começar, então, meninos, propriedades dos radicais. Iremos fazer uma introdução. Nessa introdução, nós vamos relembrar um pouquinho sobre as raízes. Raiz cúbica de 27 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3 é 27. Ou podemos também fazer a fatoração desse número 27 em números primos. 27 dividido por 3, 9. 9 por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Encontramos, portanto, o número 3 vezes. Foi 3 elevado ao cubo, que resulta no número 27. Bom, o nome dos nossos termos. Esse número que fica aqui do lado do símbolo da raiz é chamado de índice. O símbolo da raiz é chamado de radical. E o número que fica dentro desse radical é chamado de radicando. O resultado é a raiz. Como o índice era 3, é raiz cúbica. Se o índice for 4, vai ser raiz quarta e assim por diante. Vamos lá? Vamos continuar? Agora, nós veremos a transformação de um radical em potência com expoente fracionário. Então, nós temos aqui raiz cúbica de 5 elevado ao quadrado. Nós vamos fazer a conversão para uma potência de expoente fracionário. Então, eu vou repetir o radicando, que é o número 5. E esse número 5, na parte de cima, no numerador da fração, vai ficar o número 2, que é o expoente que estava dentro da raiz. Na parte de baixo, para ser o denominador da fração, vai ser o número 3, que era o índice da nossa raiz, tá? Então, ficou como potência 5 elevado a 2 terços. E aqui a regrinha para vocês verem. O número que está no índice é o que fica na parte de baixo da fração. O número que está no expoente dentro da raiz é o que fica na parte de cima. Na sequência, nós vamos ver agora a transformação de uma potência com expoente fracionário em radical. Vamos fazer o contrário do exemplo anterior. Agora, nós vamos ter uma potência com expoente fracionário e nós vamos converter isso para uma raiz. Então, nós vamos colocar o 7, ele vai ficar dentro da raiz. O número 1, que estava na parte de cima da fração, ele será o expoente do número 7 dentro da raiz. E o 5, que era o denominador da fração, ele é o índice da raiz. Portanto, a nossa resposta é raiz quinta de 7. Lembrando que o expoente 1 não é obrigado a aparecer. Bom, aqui novamente a fórmula para vocês memorizarem, que o número, a letra N, que estava na parte de cima, ficou dentro da raiz, e a letra M, que estava embaixo, se tornou o índice da nossa raiz. Ok? Vamos lá? Continuando. Nesse slide, nós vamos ver um pouquinho sobre a simplificação dos radicais. Olha, vocês têm ali no exemplo da letra A, raiz quinta de 7 elevada à quinta potência. Para simplificar um radical, nós precisamos observar se nós temos índice e expoentes iguais. Se eles forem iguais, você vai simplificar, você vai cancelar. Quando você faz isso, nós já temos a resposta. Portanto, o resultado da raiz quinta de 7 elevado à quinta potência é 7. Olha o segundo exemplo. Na letra B, nós temos raiz quarta de 16. Olha que agora a gente não tem dois expoentes iguais. Bom, o que nós podemos fazer? Fatorar o 16. Então, 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Nós encontramos, portanto, o número 2 4 vezes. 2 elevado à quarta potência. Olha o que nós vamos fazer.
nós vamos substituir o 16 pelo resultado que nós encontramos na fatoração, que foi 2 elevado à quarta potência. Agora sim, o índice da raiz e o expoente do radicando são iguais, portanto, eu posso simplificar. Ao simplificar, a nossa resposta vai ser o número 2. Continuando, na letra C, eu tenho raiz de 8. Raiz quadrada de 8 não é uma raiz exata, então eu vou precisar fatorar o número 8. Vamos para isso aproveitar a fatoração que nós já fizemos ali do número 16 e observando essa fatoração, nós vamos ver que 8 é o número 2 3 vezes, é 2 vezes 2 vezes 2. E já acrescentei também o índice da raiz, porque é uma raiz quadrada, ele não precisa aparecer, mas nós sabemos que uma raiz quadrada, o índice é o número 2. Então, raiz quadrada de 2 ao cubo. Posso simplificar? Não, porque para simplificar, o índice e o expoente, eles têm que ser iguais. Portanto, eu vou separar. Esse expoente 3, eu vou separar em um expoente 2 e um expoente 1. Então, fica 2 ao quadrado vezes 2 à primeira potência. Agora, eu posso simplificar esses dois. Esses que eu simplifiquei, o número 2 vai para o lado de fora da raiz. É como se ele perdesse a casinha dele. Mas dentro da raiz sobrou o número 2 com a primeira potência, elevado à primeira potência. Então, bom, o número 2 no índice não precisa aparecer e o número 1 no expoente também não. Portanto, a nossa resposta é 2 raiz de 2, ok? Só para vocês visualizarem a regra, raiz de m. Raiz de índice m elevada a elevada a m é a mesma coisa que a, porque eu posso simplificar índice e expoente, sobra, portanto, a. Bom, agora nós vamos fazer raiz de um produto. A raiz de um produto, aqui na letra A, nós temos o exemplo. Raiz quadrada de 25 vezes 4. Vocês podem observar que dentro da raiz existe uma multiplicação. O 25 está multiplicando o número 4. É a mesma coisa que escrever raiz de 25 vezes raiz de 4. As duas representam o mesmo valor. Resolvendo, raiz de 25 é 5, raiz de 4 é 2. 5 vezes 2, 10. Olha aqui a fórmula, então. Raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. O que isso quer dizer? Que na multiplicação, você tanto pode escrever os dois números dentro de uma única raiz, ou você pode colocar em raízes separadas, ok? Vamos ver agora quando é raiz de um quociente. Quociente é fração, é divisão, tá? Então, aqui no exemplo da letra A, nós temos raiz quadrada de 36 quartos, que é a mesma coisa que escrever no numerador raiz de 36 e escrever no denominador raiz de 4. Então, resolvendo essas raízes, raiz quadrada de 36 é 6, raiz quadrada de 4 é 2. 6 dividido por 2, 3. Bom, nossa fórmula para vocês se lembrarem, portanto, se eu tenho uma fração dentro de uma raiz, eu posso escrever elas separadas, uma raiz no numerador e uma raiz no denominador. Certo, meninos? Se tiver ficado alguma dúvida, volte, veja novamente a explicação no slide, certinho? Neste slide, meninos, vocês vão ver raiz de uma raiz. O que é raiz de uma raiz? Vamos ver? Na letra A, vocês têm raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Portanto, significa que ali nos índices é o número 2. Lembrando que o número 2 não é obrigado a aparecer, mas nós temos que olhar para uma raiz quadrada e saber que ele existe ali. Então, raiz quadrada da raiz quadrada de 3. Como que eu resolvo isso? Eu multiplico um índice pelo outro. Então, 2 vezes 2, coloco o símbolo da raiz, que é o radical, só uma vez e vou repetir o radicando, que é o número 3. Daí, multiplico 2 vezes 2, 4. Portanto, a resposta é raiz quarta de 3. Na letra B, nós temos raiz cúbica da raiz quadrada da raiz quinta de 5. Lembrando que aquela raiz que não apareceu o índice tem o número 2. E eu vou multiplicar um índice pelo outro. Então, eu vou fazer 3
vezes 2 vezes 5. Repete o símbolo da raiz e repete o número 5. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Portanto, raiz trigésima de 5, ok? Olha a nossa fórmula. Todas as vezes que vocês têm raiz de uma raiz, é só multiplicar os índices, ok? Bom, meninos, chegamos ao final dessa explicação sobre propriedades. Quero dizer a vocês para anotarem todos esses exemplos que eu passei aqui para vocês no caderno de matemática, tá? Com muita organização e muito capricho. Se tiver dúvida, vocês podem voltar, assistir novamente a minha explicação, ou vocês também podem buscar novos vídeos na internet, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus!